Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, que vamos dar continuidade. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao 21. Eu vou ler o versículo 14 e eu vou pedir aos irmãos, aqueles que puderem me auxiliar, cada um lendo um versículo, por favor. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Orar mais uma vez. Querido Deus, é diante da Tua palavra que nós estamos e pedimos a Ti, vem iluminar a nossa mente. O Senhor esteja nos abençoando, abrindo os nossos corações, para que a Tua palavra venha fazer morada. Assim o Senhor transforme as nossas vidas, desperte a cada um de nós, use, a Deus, as nossas vidas pelo entendimento, pela compreensão da Tua verdade. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós temos estudado então esta carta, que ela tem sido muito rica ao falar sobre a igreja. Ela tem trazido uma ênfase sobre a unidade do povo de Deus, aos quais nós somos feitos por meio da fé em Cristo Jesus. Os capítulos 2 e 3, eles mostraram isso para nós de uma forma muito clara, quando falamos ainda que éramos pecadores, vivíamos como escravos dos pecados, segundo o curso deste mundo, como começa o capítulo de número 2, e aí Paulo começa a falar, através da fé, nós então somos feitos família de Deus. E a partir desse momento, então, no capítulo 2 ainda, que Paulo então, na sua carta aos Efésios, ele vem lembrar sobre este povo que não é apenas judeu, mas que ele vem trazer os gentios como parte do povo do Senhor. E por isso há essa discussão, que ele vem trazer então no capítulo 2 sobre quem realmente faz parte. Quem são aqueles que são esta nova humanidade que Cristo Jesus então cria, chamada então de igreja. E ele vem então trazer essa ênfase ao longo de toda a carta, no capítulo 2, capítulo 3, ele vem nos lembrar sobre isso. E quando ele começa o capítulo 3, que nós já estudamos, ele traz uma expressão. Gostaria que os irmãos olhassem junto comigo. Na minha versão, que eu estou usando aqui, Almeida atualizada, ele diz, por esta causa eu. E aí ele vem discorrer sobre ele mesmo, sobre o que ele estava fazendo, sobre o encorajamento que ele traz aos Efésios pela sua vida na prisão e ainda assim servindo ao Senhor. Então ele fala de uma causa. Ele está falando sobre esta causa a qual ele estava conversando agora há pouco na carta, Ou seja, a unidade da igreja. Por esta causa, pela causa da união de judeus e gentios, então Paulo começa a falar que ele se esforçava para pregar o evangelho, para ir às pessoas independente das consequências. E nós falamos até na semana passada, recordando um pouco, falamos que Paulo mostrou, por estar na prisão, ele estava disposto a morrer pelos outros e morrer para si mesmo, por causa do Evangelho. Então ele vem trazer, por essa causa que ele vivia
todas essas coisas. Então, quando ele chega no versículo 14, veja comigo então que começa da mesma maneira. Ele diz, por esta causa. Então ele está falando do mesmo tema ainda. Ele começou o capítulo 3 falando sobre uma causa a qual ele vai agora interceder por ela. Então ele começa falando aqui sobre uma liberdade que ele entende que tem para orar, apesar de todas as circunstâncias que ele está então vivendo, né? Paulo está preso em Roma e ainda assim está orando ao Senhor. É a segunda oração que aparece na carta aos Efésios. A primeira, se você puder olhar no capítulo 1, a partir do versículo de número 15, você encontra então Paulo fazendo uma oração a Deus em favor então dos Efésios. Ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor, não cesso de dar graças. Aqui o tema era a gratidão de Paulo. Paulo era então grato a Deus pela fé, pelo amor que eles tinham, pela esperança que os Efésios estavam nutrindo em Cristo Jesus. Agora a oração tem outro foco. Ele não quer mais que eles tenham então o discernimento para continuar vivendo esta fé, continuar vivendo então nesta esperança. Agora ele quer então que eles entendam o que é que eles são em Cristo Jesus. Porque ao entender quem eles são em Cristo Jesus, eles vão entender as riquezas que Cristo traz sobre a vida deles. Eles podem fruir. Aquilo que o Senhor então abençoa o seu povo por meio da fé, que muitas vezes é até deixado de lado. Por isso Paulo aqui nessa oração, ele não vai falar sobre questões físicas e circunstanciais na vida dos Efésios, né? Se os irmãos se lembram, no começo, falamos, acho que no primeiro capítulo, logo no início, sobre a cidade de Éfeso, sobre como viviam as pessoas naquele local, de ser um centro político e comercial muito grande, e também espiritual. Não sei se vocês se lembram, lá é o lugar onde tinha então o templo da grande deusa Diana. É a cidade onde Paulo está, onde os irmãos estão, que Paulo está escrevendo a carta. Mas a oração de Paulo nesse momento não é pela cidade, não é pelas circunstâncias que aqueles irmãos estavam vivendo, não é por questões físicas e locais deles, mas é pela vida deles, pela espiritualidade dos Efésios, porque ele está entendendo que o mais importante para eles agora é que a espiritualidade deles esteja fortalecida para que eles possam então enfrentar todas as coisas que eles têm para viver. É diferente quando nós olhamos da oração que a igreja geralmente faz hoje. Preocupa muito com o físico, muito com a circunstância e pouco com o espiritual. Pouco oramos pela vida espiritual da igreja, pelo discernimento da igreja ou pelo aquilo que a igreja está fazendo em Cristo Jesus. O quanto que ela está então se entregando a Cristo Jesus para desfrutar das riquezas que ela tem pela fé. E Paulo então, entendendo essa importância, ele vai orar agora pelos Efésios nessa direção, pela espiritualidade desses irmãos, porque ele entende que ele tem esta liberdade para orar, ao qual vai atingir então todos aqueles que estão naquela cidade. Veja como ele começa então esta oração. Tem uma preocupação aqui de Paulo quanto à sua postura, que nós vamos então começar destacando. O texto então diz como Paulo estava orando. Qual é a postura que Paulo então tem neste momento diante do Pai? Está de joelhos, né? Era costume na época de Paulo que os judeus orassem de joelhos. E aqui você tem que imaginar que Paulo está preso, acorrentado a um soldado romano, e ele agora está se ajoelhando na prisão para orar pelos Efésios. Então, possivelmente, ele está envolvendo até o soldado romano nessa postura então que ele está se colocando. Geralmente, quando você vê menção da oração dos judeus, você vê eles em pé. Em pé nas sinagogas oravam, em pé nas praças eles oravam. Então não era costume deles se colocar de joelhos para orar. Apenas alguns momentos específicos você vai ver então os judeus se colocando desta forma. Mas aqui é interessante de ver que Paulo não está colocando uma regra para nós.
Ele não está dizendo assim, olha, eu sei o quanto que essa oração ela é importante, quanto que a espiritualidade da igreja de Éfeso ela precisa melhorar, e por isso, para que essa oração seja mais forte, eu vou me pôr de joelhos. Não. Ele não está colocando um padrão de postura no momento da oração. E uma vez eu fui questionado sobre isso. Não sei se você já teve alguém que chegou para você e perguntou sobre isso. Por quê? A pergunta foi o seguinte: por que na igreja de vocês as pessoas não oram de joelhos? Talvez por frequentar o culto, frequentar um estudo bíblico, as pessoas não viram ninguém de joelhos, e essa pessoa estava visitando a igreja aqui, e ela veio me perguntar, porque para ela, na mente dela, a oração onde demonstrava reverência e submissão a Deus era a oração de joelhos. E aí eu comentei com essa pessoa, olha, na nossa igreja as pessoas oram de joelhos, oram em pé, oram prostrados, oram até deitados se for necessário. A pessoa às vezes está enferma, como é que ela vai levantar para orar? Né? E ela não consegue. Às vezes a pessoa está na igreja e ela não tem condições físicas para ficar de pé, ela vai orar sentada, e aí está tudo bem. Biblicamente não existe então um padrão que vai assim para o crente, que ele vai orar daquele jeito, a oração vai ser mais forte, Deus vai atender mais rápido. Não existe isso, biblicamente não. A palavra do Senhor nos mostra, Gênesis capítulo 18, versículo de número 22, como é que Abraão estava orando naquele momento. Gênesis 18, 22, o texto diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse. Então veja, ele está na presença do Senhor, e quando você olha então todo o contexto, momento onde ele se coloca perante Deus, ele está em pé. Há problema em você ficar em pé e orar? Não, acabei de orar em pé. Se tivesse problema, eu era o primeiro a estar errado aqui. Oramos no púlpito em pé. Às vezes você está numa visita na casa de alguém, você ora em pé com essa pessoa. Não há problema nisso. Livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 16, você vai encontrar Davi então fazendo uma oração. Primeiro livro de Crônicas 17, 16, diz assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi está fazendo aqui uma oração, e o contexto do texto vai mostrar para nós que Davi está não em pé, mas está sentado. Você que está sentado, se você quiser orar, não há problema nisso. Por que eu estou usando esses textos? Para nós podermos ver biblicamente, o próprio texto comprovar para nós que não existe uma regra, um padrão para que você então agora precise cumprir para você orar melhor, para você se achegar mais a Deus. Você vê mesmo os textos que falam sobre Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, traz então uma referência à maneira como Jesus estava então orando. Alguém pode ler para nós, por favor? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Então vejam só, uma postura aí. Cristo não está de pé, nem assentado. Como ele está? Prostrado. Possivelmente então com o rosto em terra. Não sei se você já orou assim alguma vez. Se você já orou, está tudo certo, não há problema, mas não é uma regra. Não é só porque o próprio Cristo está orando prostrado, com o rosto em terra, que você, todas as vezes que vai orar, precisa orar desta forma. Porque você vê então ao longo das Escrituras os diversos textos mostrando que, dependendo da circunstância, oravam de pé, orava sentado, orava prostrado, ou se tinha algum enfermo, o enfermo está ali acamado, oravam por ele, naquele momento ele estava ali orando junto. Então o que nós vemos nesse momento é que não há uma ênfase sobre a postura física da oração de Paulo. Deus está falando sim sobre a oração dele,
e nós vamos ver mais adiante, inclusive, o conteúdo dele. Mas aqui o texto traz, então, uma ênfase sobre a postura espiritual que Paulo está se colocando diante de Deus. E aí sim nós temos base na carta aos Efésios para você poder dizer, então, que isso existe sim. Uma postura espiritual você precisa ter para que você possa orar diante de Deus. O que é que nós vemos, então, Paulo falar aos Efésios? Carta aos Efésios, capítulo 2. Ele vem dizer, então, que nós estávamos sepultados, ou seja, nós vivíamos mortos, capítulo 2. Ou seja, há uma postura que ele está dizendo aí. Quando você caminha um pouco mais, você se lembra que Paulo vem dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a partir do momento que você tem fé, você muda de postura. Você não está mais na sepultura, morto, mas você agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Veja que isso é uma expressão para falar da espiritualidade que nós vivemos a partir da fé. Quando você chega no capítulo 4, que nós vamos ver a partir da semana que vem, versículo 1 ele fala de uma outra postura. Alguém pode ler para nós, por favor? 4:1. Isso, então vejam só, ao conhecer a Cristo, estão assentados nas regiões celestes. Depois disso, diz, agora vocês vão então andar com Cristo. Andar para honrar a Cristo. Então veja, podemos chamar isso de posturas que Paulo está aqui trazendo como ênfase. A partir da nossa fé, nós temos uma mudança. Então veja, nenhuma dessas diferentes posturas que nós vemos aqui acontecem sem uma ação. Para você sair da postura de sepultado ou morto, para você estar assentado nas regiões celestiais, você precisa da ação divina sobre você. Ninguém recebe a fé, ninguém passa a servir a Jesus, ninguém se torna parte da igreja, deste corpo, família de Deus, se não for pela ação de Deus. Mas para você sair da postura que você está, agora assentado às regiões celestiais, para você andar de modo digno, aí você precisa estar na mesma postura que Paulo está neste momento. Espiritualmente, diante de Deus, ele está de joelhos. Paulo está nos mostrando aqui que o que a igreja precisa para andar de modo digno, e nós vamos chegar a isso na semana que vem, é se colocar de joelhos diante do Pai. É orar. É saber que diante de Deus nós estamos com a reverência, não pela postura externa que nós oramos, mas pela maneira como nós estamos no nosso coração, diante do nosso Deus. E aí, você pode estar sentado, pode estar de pé, você pode estar deitado, você pode não conseguir falar mais, mas apenas em pensamento, e você pode estar em reverência diante de Deus da mesma forma como aqueles que ficam em pé, como aqueles que ficam ajoelhados ou como aqueles que ficam prostrados, porque o que está importando é como está o seu coração diante de Deus nesse momento. E nós precisamos então entender esta importante ação da igreja em se colocar de joelhos, podemos dizer joelhos espiritualmente, que é uma postura de reverência diante de Deus, porque é isso que Paulo, como judeu, entendia naquele momento, ao se colocar de joelhos. Nós então precisamos usar a oração para nós podermos ver as mudanças que o Senhor tem para trazer ao seu povo ou à vida de cada um de nós. E aí nós vemos então que Paulo, ele se coloca de joelhos, como diz o versículo 14, de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós vemos aqui então que há uma causa, Nós falamos aqui a causa que Paulo está orando, que ele falou no versículo 1, está falando no versículo 14 mais uma vez, por esta causa. E é importante nós entendermos que esta causa agora no versículo 15 vai se chamar família de novo. Versículo 15, então ele diz, de quem toma o nome toda a família. Quando ele fala aqui família, ele está falando da mesma causa que ele falou, então no versículo 1, que ele já tratou no capítulo 2. Que família é esta? É a família de Deus.
Ele está falando ainda sobre a igreja, como nós estamos aqui enfatizando. A carta aos Efésios, ela vem então falar de forma bem enfática mesmo, né, em todos os capítulos, sobre a unidade da igreja. Judeus, gentios, nações e povos de todos os lugares são feitos um agora. Família de Deus. E é interessante, então, que nós vemos aqui Paulo mostrar a alegria que ele tem em ver o agir do Senhor sobre os povos, sobre os gentios. Porque ele está, então, se colocando com reverência diante do Pai para orar por essas pessoas, para que elas mudem. Porque ele está feliz em ver a transformação, a unidade, a obra que Deus está realizando, então, nesta terra. O clamor de Paulo nesse momento não é por ele, não é pelas suas necessidades físicas, não é pela sua prisão, pelas suas dores, se ele estivesse em algum momento lá, não, é pela igreja. Porque ele está se alegrando com o que Deus está fazendo pela igreja. Mas olha só que interessante, ele está falando então desta família, desta igreja, e ele continua dizendo que ela está tanto no céu como sobre a terra. Como é que nós podemos entender isso? Como é que a igreja está no céu e a igreja está também na terra? Que família no céu e família na terra é essa que Paulo está falando aqui? Acaso você tem alguma família que está no céu? Algum familiar que está no céu? Paulo está nos levando a entender isso. Veja, ele diz: e ponho de joelhos diante do Pai. Há um só Pai aqui. Para uma família toda. Tanto para aqueles que ainda estão vivos, quanto para aqueles que não estão mais. Então ele está tratando da igreja, só que de duas formas. A igreja visível, que somos nós que estamos aqui, cremos em Cristo Jesus, você pode chamar de igreja militante, que está lutando, que está militando, está pregando o evangelho, está vivendo em santidade, está suportando as provações. E a igreja triunfante, que já está com Cristo Jesus. De todos os tempos, há uma igreja só, um só povo, que confiou no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, e se tornam esta família. Ele está falando então, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem este Pai então formou esta família, de todas as gerações, de todos os tempos. Então veja, ele se alegra não só com a igreja de hoje, mas com aquilo que Deus fez na história. Deus transformou já muitas vidas, talvez os nossos antepassados, né? Sua família, pessoas que já não estão mais aqui, como eu tenho na minha família também, pessoas que creram, confiaram em Cristo Jesus, são parte da igreja, desta família a qual nós hoje também fazemos parte. Mas ele se alegra não só sobre essas na questão temporal, mas também quando você fala geograficamente. Há uma família de Deus, e uma parte dela está aqui, no Parque São Jorge, outra parte está lá em Londres. Uma família só, há um povo só. Essa está lá lutando ainda, outra está na Ásia, né? Estamos espalhados aí, uma família só. Então veja, ele está enfatizando mais uma vez esta unidade da igreja, a qual o Senhor permite que eles possam viver por fé. Onde tem apenas um só Pai para que eles possam então servir. E quando a gente fala nessa paternidade, você vê aqui que Paulo, ele está então tratando mais uma vez, né, sobre esta família, onde há um pai só. Quando você trata então de paternidade, você vê que muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus quando falam em paternidade. Paulo não tem problema algum com isso. Mas essa expressão, ela é usada por nós, né? Alguns de nós somos pais, nos tornamos pais, né? Nós temos pais, a figura deles, né? E é interessante de pensar que aquelas pessoas, né, que tiveram uma experiência ruim, quando se trata da paternidade terrena, tiveram um pai agressivo, um pai abusivo, tiveram algum problema, essas pessoas têm dificuldade em olhar para Deus e chamá-lo de
de pai. Porque imprime a mesma imagem do Pai terreno no Pai celeste, no Deus Todo-Poderoso. Como é que nós então corrigimos isso? Porque se as pessoas querem servir a Deus, elas precisam mudar esta visão. E aí nós precisamos entender aqui que as Escrituras, quando elas dizem Pai para Deus, né, elas não tiram da terra uma expressão para levar aos céus, é o contrário. A base, o primeiro pai, o modelo é Deus. Então a paternidade, ela começa em Deus. Somos nós que emprestamos essa expressão. Então, ao invés de olhar para os pais terrenos como modelo, nós temos que olhar para o Pai celeste como modelo. E lembrar que os pais terrenos precisam ser como o Pai celeste, né? Nós pegamos esta nomenclatura para fazer como Ele faz. Então, se Ele é um Deus de amor, um Pai carinhoso, um Pai misericordioso, um Pai justo, os pais terrenos precisam aprender com o Pai celeste e não o contrário, né? Então, para que a pessoa possa mudar essa perspectiva e ela então voltar a confiar em Deus, se relacionar com Deus como Pai, servir ao Senhor como um Pai, ela precisa mudar a visão e lembrar que o modelo é Ele. É Ele quem nos ensina sobre a paternidade. E aí, por isso, no versículo de número 16, a quem Paulo está direcionando a sua oração, né, ao Pai, ele então demonstra confiança, porque ele está pedindo para que, né, desta família, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então ele está orando para alguém que ele sabe que vai cuidar dele. Veja, não é um pai que abandona, não é um pai que deixa de lado, é um pai que ele sabe que ele vai pedir, ele vai conceder. Porque ele está dizendo, segundo a riqueza da tua glória. Ou seja, segundo os recursos que Deus tem para abençoar a igreja, é para este Pai que eu estou direcionando a minha oração neste momento. Então, veja que Paulo está demonstrando confiança na oração. Ele não está só sendo alguém que teme ao Senhor pela sua postura de reverência, mas ele está demonstrando aqui que ele está diante de alguém em quem ele confia. E aí nós podemos olhar então qual é o conteúdo dessa oração que Paulo então vai pedir a partir desse momento, né? O versículo 16 já começa nos mostrando sobre isso. Através dessa riqueza da glória que o Senhor tem, ele vem pedir: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, a primeira coisa que Paulo está clamando aqui nesse instante é por poder. E você se lembra, como eu acabei de mencionar, inclusive, que a circunstância que Paulo está não é simples, não é fácil. Ele está preso, ele não pode ir até Éfeso, ele não está mais com liberdade para fazer as viagens missionárias, mas uma coisa Paulo sabe que ele pode então fazer neste momento, é pedir pela igreja. E ele pede para que a igreja, não para que ela esteja livre dos problemas, vejam só que interessante. Ele não está pedindo por questões físicas, ou pela circunstância, ele está pedindo pela espiritualidade desse povo. Poder, fortalecidos com poder, é para que eles possam então suportar tudo aquilo que vier sobre eles. Ele poderia mudar a oração dele e pedir: Senhor, abençoa essa igreja de Éfeso, para que o governo de Éfeso mude, para que destruam o templo da deusa Diana, para que eles então mudem as pessoas, como elas se comportam em Éfeso, para que a igreja esteja vivendo mais tranquilamente nessa cidade. Ou ele poderia pedir: Senhor, dá a este povo mais prosperidade, para que eles tenham força para suportar, cura essas pessoas. Não é esse o alvo dele. Não é físico, nem circunstancial, é espiritual. Você já percebeu quantas vezes o foco da nossa oração pela igreja, ele é físico ou circunstancial? Nós oramos, e não há problema nisso, em orar para que as pessoas sejam curadas, isso é físico. Orar para que Deus abra portas de emprego, isso é físico. Há problema nisso? Não. Nós oramos para que as circunstâncias da igreja, elas melhorem, né? As circunstâncias que nós vivemos, para que fique mais fácil
para nós pregarmos o Evangelho. Há problema em orar por isso? Não há problema. Mas muitas vezes nós focamos nisso e esquecemos de orar pela questão espiritual. Para que a igreja tenha poder para suportar aquilo que ela está vivendo. Eu não sei se os irmãos já viram por aí, mas eu vi muitas pessoas chegando diante das circunstâncias e dizendo o seguinte: eu declaro sobre a sua vida que as coisas vão ficar assim, assim, assim. Ou eu declaro que a partir de agora Itapeva é de Jesus. Ou eu declaro que a partir de agora esse governo mude porque é isso e aquilo. Circunstâncias apenas. Olhando para aquilo que é físico, eu declaro a cura para você como se nós tivéssemos a autoridade, para fazer isso em algum momento. Como se nós estivéssemos definindo como as coisas devem então acontecer. E quando você olha para as Escrituras, você sabe muito bem como é que a igreja viveu em Atos. Não foram dias fáceis. Era o começo da igreja. Você chega ali, Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo para a igreja. Atos capítulo 3, capítulo 4, começa uma perseguição sobre os apóstolos. Você chega em Atos capítulo 7, Estevão é morto. Não foi fácil a vida da igreja em Atos, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a igreja tem que voltar a ser como era em Atos. Tem que tomar cuidado com esse pensamento, né? Porque há perseguição em Atos. Há tempos muito difíceis ali. Mas apesar disso, veja o que é que Atos mostra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, servindo a todo tempo, orando a todo tempo e crescendo. O que é que nós aprendemos com isso? Não é a circunstância fácil que faz a igreja crescer ou a difícil. É Deus quem faz. Então muitas vezes nós pedimos o seguinte: Deus, concede ao teu povo uma circunstância melhor para nós pregarmos o Evangelho. Atos tinha a pior circunstância, pregou o Evangelho, ao longo de Atos conta isso para nós, e a igreja cresceu. Quando você olha então sobre os alertas de Jesus em Mateus 24, você não vê Jesus falando que os tempos vão ficar melhores. Nos últimos dias, a grande tribulação, vão ser tempos difíceis para a igreja. Mas ainda assim, a palavra nos mostra que Deus estará conosco. Estará dando crescimento à igreja. Estará dando fortalecimento ao seu povo. E é isso que Paulo está pedindo nesse momento. Para que se vier a perseguição, se vier a dificuldade, esse povo vai estar forte para poder lutar e suportar. Nós, em alguns momentos, nós esquecemos disso. E pedimos, poxa vida, vai entrar, há uma chance de entrar um governo que seja contra a igreja, porque há rumores, será que isso pode nos atrapalhar? Não! Deus é soberano sobre a história, sobre o crescimento da igreja ou não, sobre os governos. Então você olha aí muitos cristãos que estão desesperados. Olha o rumo que as coisas estão chegando. E esquecem que tem um Deus soberano que pode fortalecer a igreja para que ela suporte os tempos que podem estar chegando. Precisamos então orar pelo fortalecimento da igreja. Que o Senhor conceda fortalecimento com um poder. De onde vem este poder? A continuação do texto então vai contar para nós. Versículo 16, ele diz: sejais fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior. Então, o homem interior, mais uma vez aqui reforçando a preocupação de Paulo, na espiritualidade, naquilo que ele está fazendo para o Senhor, mas isso só pode acontecer através da ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele foi enviado por Cristo para ajudar, para auxiliar, para trabalhar na igreja. Em nós. Se você começou a sua caminhada cristã há 1 ano, 2, 10, 20 ou 30 e chegou até aqui, você teve mudanças na sua fé por causa do poder do Espírito Santo em você. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais aquele que estava ainda imaturo quando começou a frequentar a igreja, começou a conhecer a palavra. Não, as coisas mudaram, porque o Espírito Santo está trabalhando em você.
E Paulo está pedindo então que através do Espírito que habita na igreja, o Senhor conceda fortalecimento com poder. Não é à toa que no Evangelho de João, Jesus então vem dizer que o Consolador vai ser enviado para a igreja, porque ele consola, ele fortalece, ele encoraja, ele capacita, ele exorta. O Espírito Santo de Deus habita na igreja. Nós falamos isso inclusive no final do capítulo de número 2. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Você e eu estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a cada momento. Mas há uma questão aqui que nós precisamos lembrar. O fato de você ser a habitação do Espírito de Deus não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo ou que você está servindo ao Senhor em todos os momentos. Você vê muitas pessoas aí orando pela igreja, né? Vamos orar agora nesse momento para que a igreja seja liberta da perseguição que ela está recebendo, que é uma perseguição política. Não sei se vocês ouviram falar, mas houve aí uma ameaça de que o pastor André Valadão seria preso por causa de uma pregação que ele fez fora do país, inclusive. Porque há uma ameaça sobre os cristãos que estão se posicionando. Você já viu quantos cristãos se posicionam de maneira errada? Quantos pastores falam muita bobeira? Quantos líderes erram ao se posicionar de forma arrogante perante a sociedade? E ainda exigem que a sociedade os respeite. Ainda exigem que a sociedade olhe para a igreja com bons olhos. Atos mostra para nós a igreja sendo perseguida porque pregava o Evangelho, que falava sobre Cristo. E não porque era arrogante, ao ponto de falar o que bem entendia, o que vinha na mente, e então exigia da sociedade que eles os respeitassem. Não. E aí você vê nesse contexto que nós vivemos, a igreja se levantando e clamando por líderes que são arrogantes. Não dá a impressão que nós estamos no meio de uma massa de pessoas que não sabem para onde estão caminhando, mas estão sendo apenas guiadas porque se dizem evangélicas? E precisariam entender que a igreja é feita de pessoas falhas, de pessoas que erram, que falam coisas erradas e que a gente não tem que defender todo mundo só porque ele fala que é crente. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que saber, portanto, como nós vamos nos portar e nós temos que saber, então, quem nós vamos defender. Temos que nos levantar a bandeira de Cristo em meio à sociedade, sim, defender alguns pastores que de forma injusta estão sendo acusados. Injusta, sim. Mas aqueles que estão falando um monte de coisas por aí que não condiz com as Escrituras, você não precisa se levantar a favor deles, você tem que exortar eles. Como igreja, nós temos essa autoridade pelas Escrituras para poder chegar diante daqueles que se dizem cristãos e então exortá-los. Quando falta o reconhecimento nessa massa de pessoas que dizem evangélicos e só seguem conhecimento de que eles são falhos, falta humildade. Aí você vai ver arrogância. Vai encontrar um monte de gente que se diz crente e arrogante por aí. E não importa o que a outra pessoa está falando, ela vem dizer assim, se você não se converter, você vai para o inferno. Não quer nem ouvir. É arrogante, orgulhosa, né? Ela está aqui e todos os outros estão aqui embaixo. A igreja não é assim. A igreja de Cristo não é assim, não foi ensinada para viver dessa forma. Quando você se lembra que você então é falho, você começa a viver em humildade. É a humildade que vai te levar então a lutar espiritualmente com as forças que Cristo te dá. Entender que você precisa desse poder que o Espírito pode conceder, porque você está travando lutas espirituais todos os dias, em todos os momentos. Mas que quando você foca na oração pelo físico e circunstancial, você enfraquece, porque você acha que você não precisa lutar. Então nós precisamos olhar para nós, reconhecer que nós somos falhos, nós somos fracos e precisamos desse poder que vem de Deus. Poder que vai vir sobre a igreja por meio do Espírito Santo que está em cada um de nós. Esse então que ele diz no versículo 17, né? E assim habite Cristo no vosso coração. É uma coisa ligada com a outra, né? Não tem como você ter o Espírito de Deus se Cristo não habitar.
Então ele está trazendo uma ênfase para que Cristo esteja presente e o Espírito possa fortalecer com poder a igreja. Vejam só, Paulo está aqui mostrando uma coisa que está completamente ligada à outra. Está preenchendo a sua oração e levando uma coisa a complementar, a entender melhor aquilo que ele já estava falando antes. Pense comigo, então, que há uma pessoa que ela tem Cristo em seu coração, Cristo habita nela, e ela é também a habitação do Espírito de Deus por consequência, pela fé. Como é que essa pessoa ela é no dia a dia? Com a humildade que Cristo então traz em seu coração. Quando ela está se relacionando com os outros, quando ela vive em família, quando ela está trabalhando. Qual é a marca do cristão nesses momentos? O amor. Paulo mostra que aqueles então que são a habitação do Espírito, porque Cristo habita no coração, eles então devem viver em amor. E aí Paulo pede então também pelo amor entre os efésios. Veja, no versículo 17 ele continua dizendo para nós: habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vejam só, então Cristo nos leva a amar uns aos outros. E aqui Paulo usa duas expressões, arraigados e alicerçados. Quando você olha uma árvore que passa por tempestades, ela suporta chuvas, ela suporta os ventos, ela suporta isso porque ela tem uma raiz muito... Árvores, plantas que não têm raiz boa, passa um vento forte, arranca, tira ela, mexe com ela. Paulo está falando então que nós temos que ficar muito bem enraizados. E enraizados então neste amor para poder servir ao nosso Senhor. Além do enraizamento da igreja no amor uns pelos outros, ele vem falar sobre o alicerce, alicerçados. Ele falando então mais uma vez de uma construção agora. Para você construir um prédio, ele ficar muito bem estruturado, você começa por onde? Pelo alicerce, pela base. Então ele está falando aqui que a igreja ela precisa ter uma boa base para que ela possa viver para o Senhor e honrar ao Senhor. Paulo está orando para que a igreja de Éfeso ela seja fortalecida em poder, ela tenha Cristo em seu coração e ela possa viver o amor uns pelos outros, porque se não tiver amor, a igreja não consegue manifestar o Evangelho de Cristo Jesus, nem nas suas palavras, nem nas suas ações. Olhe para a nossa igreja. Quantos projetos nós temos? Fazemos muitas coisas, Você olha para os departamentos, os trabalhos que as mulheres fazem na SAF. Tem muitos trabalhos que estão sendo realizados. Se você olha para a semana, olhando programações que a igreja tem um projeto que traz cursos para as pessoas. Você tem um projeto que ensina Libras para as pessoas. Você tem um projeto que ensina as pessoas como se exercitar. Você tem um projeto agora que está nascendo ainda, está se desenvolvendo, onde nós entregamos marmitas para as pessoas que precisam, querem, vêm aqui à igreja. Você tem um projeto que trabalha com crianças, nosso CP. Você tem um projeto que trabalha com adolescentes. Tem muitos projetos na nossa igreja. Se nesses projetos não tivermos pessoas que amam umas às outras, esses projetos não vão para frente. Porque o que é que vai aparecer para as pessoas que estão recebendo aquilo que nós ofertamos? Se não tiver amor, vai aparecer a nossa arrogância, o nosso orgulho. E não o nosso amor, porque nós somos humildes perante Cristo. Então nós vamos tentar oferecer para essas pessoas uma arrogância de um coração que força elas a ser parte da igreja a todo custo. E não é isso que nós fazemos. Não é isso que nós temos a oferecer para elas. Todos esses projetos têm como propósito maior o Evangelho de Cristo. Seja no curso que nós temos aqui de manicure, seja na entrega da sopa que nós temos, ou qualquer um deles. O projeto é que as pessoas entendam Cristo Jesus. E aqueles que se envolvem e conseguem demonstrar isso, fazem
por causa da humildade que têm em Cristo Jesus. Sabem que são falhos, sabem que precisam do agir do Espírito neles e tudo que eles fazem por amor às pessoas. Isso é essencial. O amor tem que ser a base para que a igreja possa servir. Mas vejam só, então, não só entre uns aos outros, né? Nós temos que compreender este amor que vem de Deus sobre nós. Para que você possa viver o amor, você precisa entender ele. Por isso Paulo pede no versículo 18, a fim de poder compreender, e aqui ele fala de dimensão do amor de Cristo. Largura, comprimento, altura e profundidade. Está falando aqui, então, nesses versículos, que é preciso que a igreja entenda sobre este amor que, na sua extensão infinita, alcançou os pecadores. De todos os lugares, de todos os tempos. Nós precisamos entender este amor que nos alcançou para nós podermos então servir ao Senhor. Isso nós conseguimos quando olhamos para a cruz, olhamos para Cristo todos os dias. Nós então entendemos um pouco deste amor que nos salva, que nos traz a redenção. Irmãos, o texto vem mostrar para nós então que Paulo, ele está preso, mas ainda assim ele está orando. Há uma liberdade no crente para orar, independente das circunstâncias. E Paulo vem mostrar neste momento que nós precisamos orar para que Deus nos conceda as suas riquezas, os recursos para que a igreja possa continuar lutando. Você pode orar pelas questões físicas e circunstanciais, mas não deixe de orar pelo fortalecimento da igreja, para que ela possa suportar tudo aquilo que está por vir. É algo que Paulo então tem em sua mente, ele sabe que a igreja pode precisar de força. Mas o que nos conforta é o final do texto, quando ele nos lembra que apesar de todos esses detalhes na oração, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Paulo está lembrando que nós pedimos, nós clamamos, colocamos de forma sistemática algumas coisas que precisamos, inclusive o fortalecimento da igreja, mas Deus sabe muito mais, conhece muito mais a necessidade da igreja para este momento. Às vezes nós não estamos enxergando, e Ele está operando em nós, porque nós confiamos a Ele a nossa vida, porque nós confiamos a Ele em todos os momentos que nós voltamos em oração. Algumas questões, então, que Paulo nos ensina neste momento é que o crente não pode deixar de usar esse recurso para o seu fortalecimento espiritual. Infelizmente, e nós às vezes somos até repetitivos ao falar sobre isso, e nós temos a nossa escola bíblica dominical aqui, graças a Deus, muito bem frequentada. Os cultos à noite, de domingo, tem sido bem frequente também, graças a Deus. Quarta-feira, você que tem vindo, você que vem, sabe que já diminui um pouco, talvez pela correria de alguns, trabalho que fazem à noite. E a sexta-feira? Ela diminui mais ainda. Às vezes é pela circunstância, pela rotina, mas às vezes é por não dar importância. Tem crentes que não oram em casa, não oram na igreja. Não se importam com esse momento. Cogito, inclusive, até de parar a reunião de oração. E nós precisamos continuar orando. Como igreja. Orar pela igreja. Não podemos abrir mão deste recurso que o Senhor nos concede, esta riqueza que nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus, de acessar o Pai em todos os momentos. Uma segunda questão que eu vejo Paulo falar aqui é que a igreja não deve esperar dias fáceis. Ela deve se preparar para os dias fáceis e para os dias difíceis. E a igreja faz isso em oração. A igreja tem liberdade, ela precisa se preparar em oração para todos os momentos, inclusive os difíceis que podem estar por vir, para estarmos prontos para continuar servindo.
continuar pregando o evangelho que o Senhor concedeu a cada um de nós. O que nós vemos então, uma terceira e última questão, que o objetivo dos serviços que nós prestamos, tudo aquilo que nós fazemos, é levar a glória do Senhor. Ou seja, que Deus seja então glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. E para isso, o amor deve estar em tudo aquilo que nós estamos realizando. Eu desejo então que o Senhor nos abençoe com fé, para nós não deixarmos a oração em nenhum momento de lado, para nós não deixarmos o amor de lado, para nós em todos os momentos estarmos em serviço, em ação, presentes como uma igreja ativa para a glória do nosso Senhor. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma questão? Quer tirar alguma dúvida sobre esse trecho que nós fizemos leitura?